Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui assistindo, estarem acompanhando essas lives, essas aulas gravadas nossas. E acredito que essa seja a última aula do bimestre referente ao conteúdo que eu teria para passar para vocês. Eu não vou ficar exagerando nem passando muitas coisas além disso, porque eu acredito que, de modo geral, alguns de vocês que estão acompanhando, estão fazendo as coisas, estão se sentindo minimamente sobrecarregados, porque não existe só sociologia no currículo, vocês têm outras tantas disciplinas, com atividades semanais, aulas para serem assistidas e mais uma série de coisas. Então, hoje nós temos aí a nossa última live do terceiro bimestre. No quarto bimestre, nós voltamos com mais aulas gravadas, a gente volta a conversar, novos conteúdos, novas atividades e tudo mais. E, já logo de cara para começar, já que ninguém me mandou nenhuma dúvida referente às aulas das últimas semanas, então, logo de cara para começar, eu vou explicar para vocês a atividade lançada no Classroom, a última atividade do bimestre também, que é uma proposta de avaliação, e depois nós vamos dar continuidade ao conteúdo. Hoje, a aula será, eu acredito que bem rápida, comparada com as outras que nós tivemos aí, quase uma hora de aula em algumas e tal, explicando alguns conteúdos um pouco mais densos, que exigiam um pouco mais de tempo. Então, hoje, além da última, também acredito que será uma aula um pouquinho mais rápida. Vamos lá, vou projetar minha tela. Inicialmente, para explicar a atividade para vocês. Pronto. Telinha aqui projetada, maravilha. Bom, como eu falei, eu acredito que vocês já devam ter visto, que vocês já devam estar acompanhando, né, o Classroom, de modo geral. E o que nós temos nessa semana de novidade no Classroom é isso aqui, ó, essa avaliação do terceiro bimestre. Isso daqui é uma avaliação, logicamente, de fechamento do terceiro bimestre. E eu estou passando ela agora, lancei ela no dia 15/9, que também é a data da gravação dessa aula, justamente para que vocês tenham tempo hábil de fazer com calma essa avaliação. Eu não quero atropelos, eu não quero que vocês se sintam pressionados com pouco tempo, já que alguns até vieram me relatar que estão com matérias atrasadas e tudo mais. Então, de modo a aliviar um pouco, a pegar um pouco leve com vocês, eu estou passando essa atividade agora com aí um prazo até que um pouquinho estendido para que vocês façam. Tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, essa avaliação, ela vale 4 pontos, como está aqui sinalizado. Ela é com data de entrega até 2 de outubro. Ah, professor, eu não consegui fazer para 2 de outubro, eu vou acabar atrasando, não vou dar conta nessa data e tudo mais. Tudo bem, você pode me entregar atrasado, mas o mais importante é que vocês entreguem. Cada bimestre que passa, nós estamos tendo aí menos alunos participando, menos alunos entregando, e isso é preocupante. Preocupante porque vai, na verdade, gerar uma bola de neve para os próximos anos. E, como eu já cansei de falar para vocês, o prejuízo existe, o prejuízo ele é real por conta dessa pandemia. No entanto, o afastamento da escola, né, o afastamento presencial da escola, ele é necessário para que evite um foco de contágio. Se as aulas irão voltar ou não irão voltar, isso é uma outra discussão. Mas, nesse primeiro momento, o que nós podemos fazer é essa adaptação, né, essas aulas remotas adaptadas. Então, continuando. Entrega 2 de outubro, valendo 4 pontos. E o que é para vocês fazerem? Eu quero que vocês pensem nos conteúdos abordados no bimestre, referentes ao tema cultura, as pesquisas de vocês, e tantas outras coisas que vocês quiserem relacionar, e que vocês redigam um texto respondendo os seguintes questionamentos. Entendam o seguinte, é para vocês fazerem um texto na qual, nesse texto de vocês, terá
uma reflexão sobre esses questionamentos expostos aqui entre aspas. Primeiro de tudo, o que nos une enquanto seres humanos? Olhem só, o que nos une, o que nos conecta, o que nos mantém unidos, o que nos aproxima enquanto seres humanos. E uma outra pergunta em tom de contraste é o que nos diferencia enquanto seres humanos. Então, nós temos aí dois planos controversos, né, para pensarmos dentro de uma mesma linha textual. Então, vocês vão fazer um texto abordando esses dois aspectos pedidos aqui. Vocês não deverão fazer apenas ali algumas linhas de resposta para o primeiro questionamento e outras linhas de resposta para o segundo questionamento. O que eu quero é uma redação, na qual, nessa redação, vocês irão abordar essas duas reflexões. A reflexão a respeito do que nos une enquanto seres humanos e a reflexão a respeito do que nos diferencia enquanto seres humanos. Obviamente, o seu texto ele tem que seguir ali algumas regrinhas que nós já estamos conversando há um tempo, de formatação textual e tudo mais, algumas coisas que eu já passei e ainda vocês têm acesso a esse material no Classroom. Ela deve conter no mínimo 10 linhas, isso daqui é critério de correção também. Com menos linhas do que isso, a nota sai prejudicada, já estou adiantando isso para vocês. Fonte Arial, número 12, para que fique padronizado. Alinhamento justificado, que é quando vocês escrevem alinhado à margem, sem deixar aqueles espaçamentos sobrando, aqueles espaçamentos grosseiros sobrando, tá? Obviamente, proibido cópias ou plágios, ou seja, proibido cópias de qualquer natureza, cópia, clonagem de texto, qualquer coisa. Eu quero textos autorais, eu quero reflexões autorais de vocês. Obviamente também, essa é uma avaliação individual, tá? Bom, com relação à avaliação é isso. Vou trocar a tela de apresentação e vamos ao conteúdo. Vamos lá. Maravilha. Bom, deixa eu só voltar um pouquinho, então. Como é a última aula, vamos aí fazer um passant geral, né? Então, nós falamos sobre os diferentes significados da palavra cultura. Ela pode apresentar como sinônimo de educação, sinônimo de erudição, até mesmo de status para classes sociais. Porém, nas ciências sociais como um todo, especialmente na antropologia, que é um estudo direcionado ao entendimento das culturas humanas, a cultura ela é percebida, ela é entendida como um conjunto de práticas, saberes, valores, normas construídos nas interações sociais ocorridos em cada grupo humano em determinado tempo histórico. Ou seja, ela é uma construção histórico-social ao longo do tempo e um conjunto de práticas, de saberes, de valores, de normas dessas pessoas, dessa determinada sociedade. Em linhas históricas, existe aí uma diferenciação entre cultura e civilização, que inicialmente confundia-se os dois termos, mas eles são distintos, porém complementares. Enquanto cultura, entendia-se que, de modo geral, elas seriam os aspectos intelectuais, artísticos, religiosos. Ou seja, as coisas não materiais que envolvem o ser humano. Enquanto civilização seria os aspectos materiais de uma determinada cultura. Então, por exemplo, a arquitetura, os utensílios, os hábitos alimentares, a maneira das pessoas agirem, ou seja, um reflexo material daquilo que eles são intelectualmente, imaterialmente, artisticamente, etc. Porém, numa síntese de ambos os termos, entende civilização como um processo histórico interligado à cultura de caráter social coletivo.
Características da cultura, né? Toda cultura ela é simbólica, ela é carregada de símbolos, incluindo aí toda a linguagem, um conjunto de comunicação, que é a maneira como se perpetua esses conhecimentos culturais ao longo do tempo, ou seja, é através da comunicação, da linguagem, que se transmite conhecimento. Toda cultura é social, porque ela não é individual, ela é coletiva, ela é uma propriedade coletiva. A cultura ela é dinâmica, porque ela passa por constantes transformações, ela não fica congelada e parada no tempo. E a cultura também, ela é determinante, ou seja, para que você esteja adequado, inserido num determinado contexto de uma sociedade, você tem que seguir alguns padrões culturais exigidos. A cultura, então, ela pode ser um sinônimo de civilização, como nós já falamos, já que ela é fruto de uma ininterrupta, ou seja, que não para nunca, uma ininterrupta construção histórico-social. E aí nós vimos aí a questão do determinismo biológico, que dizia que a cultura tem a ver com as questões biológicas do corpo humano, né, cor de pele, formato dos olhos, essa coisa toda. Nós vimos também o determinismo geográfico, na qual dizia-se que a cultura tem a ver exclusivamente com os aspectos geográficos do qual aquele povo, aquelas pessoas se localizam. E também nós vimos que tanto o determinismo biológico quanto o determinismo geográfico, eles são insuficientes, eles são limitados e também limitantes para o entendimento dos aspectos culturais que envolvem a vida humana em qualquer sociedade. Por isso, a antropologia começa a tentar buscar um conceito de entendimento de fato das culturas humanas, né? Para isso, surgem algumas teorias antropológicas. A primeira delas é o evolucionismo, baseado nas ciências naturais, de influência darwiniana, na qual dizia-se e entendia-se que todas as culturas elas passam por um estágio evolutivo, né, das menos civilizadas às mais civilizadas. Depois pensou-se no funcionalismo, que é uma corrente de pesquisa que envolve a participação, ou seja, a pesquisa de campo, a observação indo até a cultura, sentindo, participando, entendendo, fazendo parte da coisa, né? E ela busca aprender a cultura na sua totalidade, compreendendo as funções de instituições sociais, a maneira como essas pessoas lidam umas com as outras. Depois nós vimos também a estruturalista. A estruturalista ela vê a cultura como um conjunto de sistemas simbólicos, na qual eles atuam de modo integrado e constituem a totalidade social. Então é como se fosse uma cultura formada por várias, a cultura ela seria formada por várias estruturas, na qual essas estruturas interagem simbolicamente e também materialmente com os seres humanos, tá? E, logicamente, você tem que considerar o contexto social daquele fenômeno cultural que você está vendo. Não adianta você estudar uma cultura isolada de si mesmo. Então, de novo, a questão de você ir a campo, entrar em contato com aquela sociedade, dialogar com eles para poder entendê-los. Sendo assim, a cultura pode, né, ser compreendida como um resultado das múltiplas interações entre indivíduos e grupos em diferentes momentos históricos e que resultam em práticas, saberes, valores, normas particulares desses grupos sociais. Estes são patrimônios materiais e imateriais que se transformam em padrões ensinados aos membros mais novos. Ou seja, todo esse conjunto de valores, de pensamentos e tudo mais, eles são transmitidos aos mais novos. É uma maneira de perpetuar essa cultura, porque senão ela tende a morrer. E vai vir alguma outra para substituir, porque não existe sociedade e nem existe ser humano sem cultura. Então, as culturas elas interagem entre si, influenciando-se mutuamente em diferentes graus, com base em relações datadas no tempo e no espaço. Ou seja, a depender do tipo de contato que se mantenha com outros povos, você vai receber determinadas influências ou você vai influenciar esse outro povo. Certo? Tudo isso é uma retomada do que nós já falamos em outras aulas. Seguindo, chegando agora nos finalmente do conteúdo. Nós temos alguns conceitos importantes, alguns outros, que é interessante entendermos até mesmo para percebermos
algumas práticas, algumas maneiras de agir, de pensar que nós temos em nossa vida, em nossa rotina. O primeiro deles é o etnocentrismo. O etnocentrismo ele pode ser definido como uma visão de mundo característica de quem considera a sua cultura e grupo étnico mais importante que os demais. Então é o seguinte, o etnocentrismo ele é perfeitamente natural, ele é perfeitamente normal, só que ele vem sempre atrelado de uma carga negativa muito grande, muito complexa. Muitas vezes o etnocentrismo ele é automaticamente associado a termos como racismo, xenofobia, intolerância e tantas outras coisas dessa natureza. Não que ele seja isso, mas ele é como se fosse um primeiro passo para se chegar em atitudes mais intolerantes de pensamento, ou então até mesmo racismo, discriminações, violências de toda e qualquer natureza. Né? O etnocentrismo, ele é uma palavrinha formada por dois radicais. O primeiro deles é o etno, que faz menção ao conceito de etnia, que seria o conceito de etnia, ele existe para tentar substituir o conceito de raça. Então, a etnia está ligado ao povo, ou seja, qual a sua origem, qual a sua etnia, né? De que povo você é? Pensando em povo na localização geográfica, nas questões biológicas, nas questões de tempo, de espaço, ou seja, de tudo. Quais são as suas origens? De que povo você é descendente? Quais são a carga genética e a história que você carrega em si mesmo, né? E a palavra centrismo, que seria o outro radical do etnocentrismo, né? O centrismo seria a questão do centro, ou seja, da concentração. Né? O lance do etnocentrismo ele funciona o seguinte: funciona como você tomar como parâmetro a própria cultura para comparar, estudar ou tentar perceber a cultura do outro, na qual a sua cultura está no centro de tudo, é o parâmetro de análise para tudo. Ou seja, automaticamente você coloca a sua cultura e a si mesmo, né, num pedestal de perfeição, e aí você vai procurar tentar estabelecer critérios comparativos hierárquicos entre outros povos, entre outras culturas, entre outras etnias. E é aí que se tem um erro muito grotesco, muito perigoso. Por quê? Como é que você delimita, e como é que você faz isso com assertividade, com certeza, que o outro povo que você está estudando é inferior a você? E o inverso também. Como é que você, né, consegue delimitar que você é superior ao outro? Fica muito fácil apenas dizer, não, eu sou superior porque eu sou superior, porque eu quero me colocar nessa posição de superioridade. Mas o que prova a sua superioridade? O que garante a sua superioridade sobre o outro? Então, ela é uma visão, essa visão é uma forma de preconceito e pode gerar graves conflitos ao avaliar de forma arbitrária, baseada em critérios de sua própria cultura, outras culturas como atrasadas ou sem sentido, as práticas e os valores culturais de outros povos ou grupos sociais. Então, o etnocentrismo ele consistiria num hábito, numa prática na qual não só o pesquisador, mas de modo geral as pessoas teriam na sua conduta de vida em comparar-se ao outro, colocando a si mesmo num padrão de superioridade, seja num padrão de superioridade estética, civilizatória, cultural, qualquer que seja a escala comparativa. Então seria um ato de você escalonar, né, tipo, diferenciar hierarquicamente culturas, povos, pessoas. Só que tem um problema, como eu já falei, você não tem garantias e você não tem meios para comprovar isso. Porque qualquer que seja o seu argumento, ele será um argumento automaticamente preconceituoso. Porque você estaria julgando pessoas com padrões comparativos com base em si mesmo, com base na própria cultura.
Pensem, por exemplo, nós temos uma cultura principalmente, essencialmente urbana e eurocêntrica, né, ou seja, de influência europeia, na qual muitas vezes a gente olha para povos indígenas ou povos diferentes dos nossos, e a gente já olha com um ar de superioridade, né? Não, sou superior a ele. Eu vivo numa selva de pedra e numa selva de folhas e terra. Tenho ar-condicionado para me servir, computadores, internet e tudo mais e tal. Porém, muitas das coisas dos hábitos que nós carregamos hoje, eles vieram de povos considerados mais simples, tribais, e não de europeus. Por exemplo, um hábito diário que nós brasileiros temos, e que isso é herança indígena, é o hábito do banho diário. Pelo menos alguns eu acredito que tenham, outros eu prefiro não colocar minha mão no fogo. Eu me garanto, mas não posso falar pelo resto da humanidade, por todos os meus alunos, né? Nem por mais ninguém a não ser eu mesmo. Então, o hábito de banho diário, que de modo geral o brasileiro carrega consigo, é um hábito indígena. Por quê? Devido ao clima extremamente quente aqui da região, devido à abundância de rios, de águas, né, por todos os lados, e porque o povo indígena, de modo geral, ele é um povo essencialmente estético, com uma preocupação de embelezamento muito grande, pinturas corporais, tatuagens, piercings, coisas que nós carregamos também, são desses povos tribais mais antigos. Não são hábitos europeus de povos tidos como civilizados superiores. São hábitos tribais. Então, imagine um europeu, né, uma pessoa de pensamento eurocêntrico e também etnocêntrico, preconceituoso, analisando povos tão diferentes assim, andando com roupas diferentes, ou menos, ou mais roupas, não sei, tomando banho diariamente, vivendo livremente em comunhão plena com a natureza, com adornos, adereços estéticos, né, na sua pele, no seu rosto, no seu corpo, justamente para ficarem mais bonitos, pelo menos aos olhos dos seus semelhantes. Imagine o julgamento dessas pessoas. Naturalmente seria um julgamento preconceituoso de cara. E isso seria a essência do etnocentrismo. O etnocentrismo em ato, acontecendo, de fato. Esse julgamento comparativo, com a desculpa de tentar entender. Porque em si é, na verdade, só uma sanha, uma vontade, uma necessidade visceral de provar que você é superior ao outro, porque o outro não é igual a você. Seja por cor da pele, ou seja porque possui um hábito cultural diferente do seu. Em contraposição ao etnocentrismo, o que se tem é essa coisinha aqui, criada propositalmente para combater o etnocentrismo, chamada de relativismo cultural. O relativismo cultural, ele é o oposto, o arquirrival do etnocentrismo. O relativismo cultural, ele, como crítica prática do etnocentrismo, a antropologia desenvolveu um princípio chamado relativismo cultural. Então, ele já nasce propositalmente para criticar essa postura etnocêntrica dentro da própria antropologia. Tá? É importante dizer, o etnocentrismo, por muitos, muitos anos, em alguns casos ele ainda existe e ainda é tomado como parâmetro científico, ele foi utilizado como metodologia científica, como técnica de pesquisa científica, dentro da antropologia. Por relativismo cultural, entende-se a postura pela qual cada manifestação cultural é considerada legítima, sendo resultado da experiência cotidiana em determinado agrupamento humano, em sua interação constante com outros grupos. Diferentemente da postura etnocêntrica, no relativismo cultural, procura-se reconhecer a diversidade cultural como positiva,
Exemplo da capacidade do ser humano de encontrar diferentes caminhos para se realizar como ser social. Então, seria o ato ou o fato de você considerar a diversidade cultural como sendo algo positivo, entendendo que toda e qualquer manifestação cultural ela é legítima dentro do seu contexto específico de ação. Então, não importa se ela é rigorosamente diferente, aquilo que você está acostumado e aquilo que você considera como padrão cultural, normal, aceito. Não importa. Ela é legítima desde que ela esteja inserida dentro de um contexto específico de atuação. Isso seria uma forma, como já foi falado, de contemplar a diversidade cultural e entender que a diversidade cultural é justamente uma capacidade natural do ser humano de se diferenciar. Tá? Um conceito importante que faz com que o etnocentrismo exista é justamente a incapacidade da alteridade. Alteridade com L, tá? A alteridade seria entender e perceber que existem diferenças, que o outro é diferente. Porém, ser diferente não significa ser inferior. É aí que está, muitas vezes, o mal do ser humano. Ele julga as diferenças não como diversidades, mas como inferioridades, na qual, obviamente, ele se coloca num patamar superior, de superioridade aos demais que ele está ali avaliando como sendo diferentes. O relativismo cultural, não. O relativismo cultural, ele não realiza, ele não prima, nem preza pela comparação entre culturas. Ele vai pensar a realidade estudada com base no contexto da própria realidade que ele está estudando. Vou dar um exemplo. Tá? Pegamos... vamos falar de religião. Vamos pegar aí duas religiões rigorosamente diferentes, tá? Uma de matriz africana e outra de matriz cristã europeia. Uma igreja evangélica que possui ali um sistema de culto com música. Então ela tem um palco, um púlpito ali, né? Uma banda formada com vários instrumentos, guitarra, violão, teclado, bateria, baixo, não sei se vai ter ali alguns outros instrumentos, mas a base vai ser normalmente essa. Microfone, né, para poder cantar e tudo mais, equipamentos tecnológicos de amplificagem de som, captação de som, etc., regulagem da mesa, etc. Tá. As músicas cantadas nesse local são específicas para esse local, tanto que elas são tratadas como hinos de louvor, músicas de louvor, músicas de culto, nomes dessa similaridade, mas elas são tratadas como músicas religiosas, né? Você não vai subir até o palco de uma igreja evangélica ali e começar a tocar uma música que não tenha ligação direta com a religião que está ali sendo professada. Perfeitamente natural, é uma regra do local, entende-se que aquele momento não é um momento de entretenimento, e sim é um momento de louvor, é um momento de culto religioso dentro da liturgia ali daquele ambiente. Ótimo, ok. Como falei, vamos pegar um plano completamente diferente, de matriz africana. Então, vamos pegar o candomblé. No candomblé também se possui música, só que é uma música rigorosamente diferente do que se tem na evangélica, né? Enquanto ali na evangélica você vai ter ritmos a qual nós estamos mais acostumados, que são ritmos, às vezes ali, mais populares, mais agradáveis aos ouvidos, coisas que nos remetem a sons já conhecidos, a uma métrica sonora que nós já estamos acostumados a ouvir, inclusive a consumir enquanto produto, né? No candomblé você tem um som, uma maneira de cultuar musicalmente, né, ali dentro da liturgia, que não é nem um pouco comercial. A começar que você não tem bateria, guitarra, baixo, nada. Você tem ali 3 tambores.
na qual esses 3 tambores possuem afinações diferentes, tamanhos diferentes, tons diferentes. 3 tambores tocados por 3 pessoas diferentes. Existem também alguns outros instrumentos complementares, mas esses 3 eles são essenciais e obrigatórios. Ok. As pessoas tocam com as mãos ou com baquetas chamadas de... Em alguns lugares chama-se de atori, em outros lugares chama de agdavi. E eles tocam ritmos específicos baseados em ritmos africanos. Não são os mesmos ritmos africanos. Eles foram adaptados, eles sofreram modificações com o tempo aqui no Brasil, tá? Tanto que o candomblé ele é tratado como uma religião afro-brasileira, ou seja, uma mistura continente africano com aqui a terra Brasilis, né? Com o povo brasileiro. E as músicas cantadas ali, dentro do candomblé, elas são em língua iorubá. Também não é um iorubá 100% africano, é um iorubá que sofreu modificações conforme o tempo, adaptado à realidade brasileira, das pessoas que aqui estavam, mas procura-se tentar manter esse resgate, essa conexão com a África, né? Com a mãe África, a mãe desses povos africanos trazidos para cá para serem escravizados. Então, dentro do candomblé, tambores sendo tocados por pessoas, 3 pessoas diferentes, cantando em línguas africanas ou afro-brasileiras. As pessoas girando em círculos, cantando, dançando, fazendo ritmos, né, movimentos específicos que ora simulam batalhas, ora simulam, parece que elas estão dando alguma coisa a alguém, né, são como se fossem passos de danças que contam histórias, né, através daquelas danças. Tudo isso daí faz muito sentido dentro daquele espaço. É uma cultura diferente da evangélica, que ela é europeia e cristã. Nós estamos falando de uma cultura afro-brasileira, né? De uma matriz africana, mas cunhada, né? Forjada aqui no Brasil. Transformada aqui no Brasil. Então, os tambores do candomblé fazem sentido dentro do candomblé. A banda de culto gospel evangélico faz sentido dentro da igreja evangélica. Se você inverter os papéis, se você tira os tambores do candomblé e leva para a evangélica, tira a banda da evangélica e leva para o candomblé, e pede para que, com aqueles tambores, o povo cante os hinos iorubás num culto evangélico, não vai fazer sentido nenhum. Aliás, provavelmente vai provocar um rebuliço um povo que não vai entender nada, alguns não vão gostar, outros vão entender como ofensa, vai virar um regaço. Aí você pega a banda de louvor, leva para dentro do candomblé e começa a cantar os hinos de louvor evangélicos no candomblé, mesma coisa. Não vão entender nada, vai provocar um rebuliço, vai ter gente que vai se sentir ofendida, vai ter gente que não vai gostar, vira um regaço. Ou seja, o que o relativismo cultural fala? O diferente é só diferente. Ele não é nem melhor nem pior. Por quê? Porque se você é evangélico, para você tá bom do jeito que tá. Você gosta. É aquilo que te chamou internamente, te tocou internamente. Se você é do candomblé, tá bom do jeito que tá. É o que você gosta. Te tocou internamente, é isso que te arrepiou o couro e você tá lá. Ótimo. Agora, dentro de cada cultura, todos os simbolismos e práticas culturais fazem sentido no seu contexto específico. Então, o tambor do candomblé faz sentido no candomblé. A banda de louvor faz sentido dentro do ambiente ali de louvor da igreja evangélica. Tirou dali, perde-se a contextualização, perde-se o sentido. Então, o relativismo considera que toda manifestação cultural ela é legítima dentro do seu contexto específico de atuação. Fora daquilo, ela fica descaracterizada, perde-se o sentido. Não é que ela passa a ser inferiorizada. Não é que ela passa a ser uma coisa ruim. Não, mas ela só perde sentido. Nem pior, nem melhor. É diferente. As diferenças culturais apenas são diferenças culturais. Então, veja, o relativismo ele é o contrário, o extremo oposto do etnocentrismo. Enquanto o etnocentrismo
procura hierarquizar culturas entre melhores e piores, com base numa comparação na qual a cultura do pesquisador, do ser que está ali pensando, é a base de tudo. O relativismo cultural procura pensar que, independente de quem seja que esteja pesquisando e do que você esteja pesquisando, todas as manifestações culturais são legítimas, dentro do seu contexto específico de atuação. O diferente é apenas diferente. O objetivo do etnocentrismo é quebrar algumas barreiras de preconceito, é deixar um pouco essa violência da comparação, do preconceito, que pode evoluir para um xenofobismo, para um racismo, para uma intolerância, para uma agressão propriamente dita, é deixar um pouco de lado e considerar que nem tudo que é diferente é ruim. Às vezes, é só diferente. Ah, mas não me agrada, não gosto. Ótimo, não faça uso. Não precisa se incomodar. Cuide da sua vida. Cuide daquilo que te faz bem. Pratique aquilo que lhe faz bem. E deixe o diferente para quem gosta do diferente. Bom, essa seria a mensagem e a ideia de hoje. De conteúdo que eu tinha para explicar para vocês é isso. Acredito que de conteúdo não tem mais o que ser acrescentado. Agora, depende que vocês façam as atividades, incluindo a avaliação, que pensem com cuidado naquela questão do o que nos une, o que nos diferencia. Será que são coisas que estão conectadas umas com as outras, tanto a união quanto a diferença? Não sei, será que existe um conceito específico para um e um conceito específico para outro? Ou será que é a mesma coisa? Quero que vocês pensem, quero que vocês façam com calma. E dúvidas, por favor, me procure, tá bom? Eu estou à disposição de vocês. Organizem-se, inclusive, para colocar em dia as atividades que estejam atrasadas. Beleza? Então, nós vamos ficando por aqui. Acredito que nós teremos mais aulas gravadas no próximo bimestre. Terceiro bimestre, essa é a última aula live do primeiro ano do ensino médio. Beleza? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.